Elvira, minha filha, se fui pobre um dia, não me lembro, viu? Que lugar lindo esse, hein? E que patroa sou eu, né, Elvira? Patroa que traz você para passar o final de semana no Hotel Fazenda. Igual essa você não acha não, viu, minha filha? De jeito nenhum. Ô, lugar lindo. Elvira, minha filha, aproveita e tira aqui essas fotos, né? Faz uns vídeos, umas coisas para mim, que eu vou postar tudo nas redes sociais, meu filho. Tem que aproveitar que esse lugar é maravilhoso. Dona Gisele, a senhora fica tirando foto das coisas, depois vai dar zebra lá naquele processo. A senhora fica aí no luxo e ostentação, esse negócio não vai dar certo. E atrapalhar o quê, Elvira? Tá tudo certo, já conversei com a advogada, a gente vai pedir uma tal de uma gratuidade de justiça. Tá tudo sob controle, não vai dar nada errado. Dona Gisele, como é que a senhora vai pedir gratuidade? Esse negócio aí, esse negócio não é pra quem é pobre? Como é que a senhora pede gratuidade postando os negócios em resort, em trem caro? Eu acho que isso vai dar zebra pra senhora. Olha o que eu tô falando, hein? Olá, meus queridos. Parece que dessa vez, né, a nossa amiga Elvira se deu bem. Tá aí no Hotel Fazenda com a patroa dela. E olha que dessa vez a Elvira teve uma tirada muito interessante. A patroa dela estava tirando fotos, falando que ia postar tudo na rede social. E aí a Elvira fez a seguinte consideração. Falou para a patroa dela que era melhor não ficar postando tantas fotos no luxo e na ostentação, até porque ia ter problema em um determinado processo. E aí a patroa, a dona Gisele, disse que estava tudo certo, que já tinha conversado com a advogada. E aí a dona Gisele, na verdade a Elvira falou o seguinte: Dona Gisele, não tinha um negócio lá de gratuidade? Como é que você vai pedir gratuidade de justiça e você fica postando nas redes sociais que você está aí no luxo e na ostentação? Será que não vai dar zebra? E, na verdade, né, eu achei interessante a gente falar um pouquinho sobre a gratuidade de justiça, que é um benefício. Nós temos aí hoje a previsão desse benefício no Código de Processo Civil, do artigo 98 até o artigo 102. Alguns artigos da Lei 1060 de 50 ainda permanecem. Então, boa parte dos artigos da Lei 1060 de 50, eles foram revogados, tá? Isso está lá no artigo 1072 do CPC. Alguns ainda sobreviveram, mas aí o Código de Processo Civil, ele diz, né, o que na verdade está abrangido no conceito de benefícios da justiça gratuita, tá? E diz o seguinte, que a pessoa natural, ela pode pedir gratuidade, a pessoa jurídica também, só que, na verdade, a pessoa natural, ela pede a gratuidade, ela declara que ela encontra-se numa situação de hipossuficiência financeira, econômica, que ela não tem condições de pagar os custos do processo, sob pena de comprometer aí a sua subsistência. E a pessoa jurídica, ela, na verdade, não existe uma presunção em relação à pessoa jurídica. A pessoa jurídica, ela pode pedir, independente da estrutura da pessoa jurídica, tá? Se é uma associação, se é uma sociedade empresária, com ou sem fins lucrativos, ela pode pedir a gratuidade, mas aí a pessoa jurídica já tem que comprovar essa situação. Através aí de documentos, né, oferecidos pelo contador. Então, a pessoa jurídica tem que demonstrar essa situação de hipossuficiência. A pessoa natural declara, mas o juiz pode desconfiar, pode pedir a juntada de contra-cheque, de carteira de trabalho, de extratos bancários. E também a parte contrária pode impugnar essa gratuidade de justiça, tá? O réu, por exemplo, ele pode impugnar isso lá na preliminar da contestação. Outra coisa, o autor pode pedir a gratuidade na petição, o réu pode pedir na contestação, o autor pode pedir na réplica, pode-se pedir essa gratuidade no recurso. Então, a qualquer tempo você pode pedir. Essa gratuidade, ela pode ser para todos os atos do processo, como para alguns atos do processo. E o juiz, ao invés de dar a gratuidade para todos os atos do processo, ou para alguns atos, o juiz também pode, ao invés de dar a gratuidade, ele pode permitir o parcelamento dos valores, dos custos do processo. Tudo isso encontra-se nos artigos 98 até o artigo 102. E aí, algo interessante também. O que acontece quando o juiz nega a gratuidade ou quando ele revoga a gratuidade anteriormente concedida? Se o juiz assim o fizer por meio de decisão interlocutória, então a gente está falando de decisão que nega a gratuidade ou que revoga a gratuidade anteriormente concedida. Quando se trata de uma decisão interlocutória, o Código fala em agravo de instrumento. Se o juiz fizer isso por meio de sentença, cabe apelação, certo? Então, isso é muito importante. É claro também, Raquel, se o relator me nega a gratuidade de justiça no recurso, cabe agravo interno, certo? Então, é importante isso porque há algumas obras que tratam da gratuidade de justiça. Isso é importante porque, às vezes, as pessoas confundem.
O sujeito, ele pode ter um vasto patrimônio, por exemplo, ele tem imóveis, ele tem carro, mas quando a gente pede gratuidade e justiça, eu não estou falando do patrimônio que a pessoa tem. Isso não quer dizer que ela tem que vender esses bens para poder pagar os custos do processo. Quando eu falo de gratuidade, quer dizer que a pessoa não tem dinheiro, ela não tem patrimônio naquele momento para pagar custos do processo. Então, às vezes, ela tem um vasto patrimônio, mas ela não tem dinheiro em conta, ela não tem como pagar os custos do processo. Então, percebam, o que o juiz analisa é essa questão, tá, de patrimônio naquele momento atual para pagar os custos do processo. Então, a pessoa, às vezes, ela tem um vasto patrimônio, mas ela não tem, por exemplo, dinheiro em conta. O dinheiro dela, ela pode ser, inclusive, servidora pública, mas ela tem todo um comprometimento de sua renda. Então, a análise é uma análise casuística, certo? Agora, essa questão dos sinais externos de riqueza, a própria teoria da aparência, isso também pode ser levado em consideração pelo julgador? Pode. Aquela pessoa que se diz muito pobrezinha, muito coitadinha. O outro, que está impugnando na gratuidade, pode demonstrar para o juiz que não é bem assim. Que a pessoa está dizendo que não tem condições de pagar os custos do processo, mas é uma pessoa que está viajando sempre, que banca os custos dessa viagem, né? Que sempre se hospeda nos melhores hotéis, que sempre viaja nas melhores classes. Então, nesse caso, isso pode ser motivo para o juiz, inclusive, revogar o benefício. Por isso que, nesse caso, a Elvira mandou super bem. Será que vai dar certo? Você pedindo gratuidade e postando que você está em hotel fazenda, que está no luxo e na ostentação? Então, realmente, é incompatível com quem está pedindo gratuidade. Então, percebam, às vezes, Raquel, a pessoa que tem advogado pode pedir gratuidade? Pode, porque eu não sei como é o contrato com esse advogado. Pode ser um contrato ad êxito, o advogado só recebe no fim se eu ganhar. Pode ser pro bono, o advogado não está cobrando. Então, o fato de eu estar com um advogado particular não quer dizer que eu não possa ter o benefício da gratuidade, certo? Outra coisa, o fato de eu ser servidor público também não impede. O fato de eu ter carro, de eu ter imóvel quitado, também não impede. Eu tenho esse patrimônio, mas isso não quer dizer que eu tenho que vender tudo para poder pagar os custos do processo. Então, é muito mais uma realidade atual de ter condições financeiras. Então, é dinheiro, né, de condições financeiras atuais para pagar custos do processo. Então, é sempre uma análise casuística, certo? Então, é um episódio legal, falando aí sobre gratuidade e justiça. E, se você quer saber mais, vem aqui com a gente, Direito para Desesperado.